O sol no sertão não pede licença. Ele nasce como um imperador de fogo, impondo seu domínio sobre a terra gretada e a vegetação retorcida pela sede. Para os fracos, é uma sentença. Para os fortes, é uma testemunha. E Júlia Medeiros, aos 29 anos, era a personificação da força daquele lugar. Montada em seu cavalo, Trovão, ela não era apenas a dona da fazenda Alvorada, ela era a continuação da própria terra, orgulhosa e indomável. Com os cabelos negros presos em uma trança grossa que lhe caía pelas costas e a pele bronzeada pelo sol que ela encarava de igual para igual, seu olhar percorria os hectares que o suor de seus avós e de seu pai haviam conquistado. Desde a morte do pai, há 5 anos, Júlia se tornará a coronela, um apelido que os peões lhe deram, um misto de respeito e assombro. Ela não mandava de uma varanda, com um copo de limonada na mão. Mandava do lombo do cavalo, com a voz firme, entendendo o tempo da seca e da chuva, o cio do gado e a alma de cada homem que trabalhava para ela. A Alvorada não era só seu lar, era seu sangue, sua honra, o legado que ela defenderia com unhas, dentes, e se preciso fosse, com a velha espingarda de seu pai, que descansava limpa e azeitada atrás da porta da sede. Naquela manhã, porém, a poeira que se erguia na estrada de terra não era a de seus caminhões de gado. Era uma nuvem fina e arrogante, levantada por um carro da cidade, preto e brilhante, uma ofensa ao cenário ocre do sertão. Júlia apertou os olhos. Sabia o que aquilo significava. O papel timbrado que chegará pelos correios na semana anterior, com palavras difíceis e ameaças veladas, agora ganhava um rosto. E ela sentiu o gosto amargo do desprezo em sua boca. Gente da cidade, pensou, abutres que pensam que a lei deles é maior que a justiça da terra. A centenas de quilômetros dali, no coração de aço e vidro da Avenida Faria Lima, em São Paulo, Miguel Sampaio, aos 31 anos, guardava na pasta de couro italiano o documento que selaria o destino da fazenda Alvorada. Para ele, aquele amontoado de papéis não continha a história de uma família ou o suor de gerações. Continham cláusulas, prazos e uma vitória jurídica irrefutável para seu cliente. Miguel era estrela em ascensão de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Seu mundo era feito de ar-condicionado, reuniões, liminares e da certeza absoluta de que tudo, absolutamente tudo, podia ser resumido a um contrato. A posse é antiga, mas a titularidade é frágil, e explicará seu chefe, dias antes, apontando para um mapa via satélite. O cliente, Coronel Ramiro, tem os registros mais recentes. A família Medeiros, e bem, eles têm tradição. A palavra fora dita com um esgar de desdém. A herdeira é uma tal de Júlia. Dizem que é arisca. Tente ser civilizado, mas seja firme. É uma simples execução. Em uma semana, você está de volta. Para Miguel, o sertão era uma abstração, um lugar de calor, poeira e gente ignorante que ele via nos telejornais. A missão era um incômodo, um desvio em sua rota rumo a se tornar sócio do escritório. Ele olhou pela janela do seu andar no 30º andar, para o emaranhado de prédios e avenidas. Aquilo era o progresso, a lógica, a ordem. O resto era apenas, e o resto. A ideia de enfrentar uma caipira arisca era quase entediante. Uma formalidade desagradável. A chegada de Miguel à fazenda Alvorada foi um choque cultural. O carro com ar-condicionado protegeu do calor, mas não da sensação de ser um alienígena. O sapato italiano afundou na poeira vermelha no momento em que ele desceu. O silêncio do lugar era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto de um pássaro que ele não saberia nomear. E, na varanda da casa-sede, uma construção antiga, mais robusta, estava ela. Júlia não esperou que ele subisse os degraus. Desceu ao seu encontro, os passos firmes, o olhar cravado nele, uma análise fria que o mediu da cabeça aos pés e o julgou indigno. Ela não parecia nem um pouco intimidada por seu terno caro ou sua pasta de couro. O senhor deve estar perdido. A cidade grande fica para lá, disse ela, a voz com um timbre grave e um sotaque carregado que ele só conhecia de novelas. Miguel forçou um sorriso profissional, a máscara que usava para todas as suas batalhas. Senhora Júlia Medeiros, eu presumo. Meu nome é Miguel Sampaio. Creio que estava à minha espera.
Não estava esperando o senhor. Estava esperando o urubu que mandaram para cantar a desgraça na minha porta. Pelo visto, chegou. Ela retrucou, sem desviar o olhar. O insulto pegou-o de surpresa, mas ele manteve a compostura. Eu represento os interesses legais do proprietário desta terra, Coronel Ramiro. E vim entregar-lhe a notificação final de desapropriação. A senhora e seus funcionários têm 30 dias para desocupar a propriedade. Ele estendeu o envelope. Júlia o ignorou. Engraçado, e ela disse, dando um passo à frente, forçando-o a recuar um. Meu pai me ensinou que o dono de uma terra é quem nela nasce, quem nela sangra e quem nela morre. Não quem tem um pedaço de papel sujo com um carimbo da cidade. A lei não se baseia no que o seu pai lhe ensinou, senhora. A lei se baseia em fatos, em registros. E os fatos dizem que esta propriedade não lhe pertence mais. A voz de Miguel era fria, cortante, a mesma que ele usava nos tribunais. Júlia soltou uma risada curta, sem alegria. A sua lei. A lei que dá a terra de quem trabalha para o canalha que rouba. Essa lei não vale o chão que eu piso. Ela finalmente pegou o envelope da mão dele, mas não o abriu. Seus olhos faiscavam uma fúria contida que o deixou genuinamente desconfortável pela primeira vez. Diga ao seu cliente, o Coronel Ramiro, aquele ladrão de gado e de honra, que eu não vou a lugar nenhum. E diga ao senhor, doutor, e ela cuspiu a palavra, que se eu o vir novamente nas minhas terras, eu não vou recebê-lo com palavras. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Miguel sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa, algo que nunca acontecia em uma sala de reunião. Aquela mulher não era uma simples caipira. Havia nela uma força ancestral, uma dignidade selvagem que seus contratos e códigos não sabiam como calcular. Ele, que dominava a arte da intimidação com meias palavras e ameaças legais, estava sem repertório. A senhora foi notificada. Disse ele, por fim, ajeitando a gravata, um gesto automático para recuperar o controle. Aconselho que procure um advogado. Embora eu duvide que vá adiantar. Ele se virou e caminhou de volta para o carro, sentindo o olhar dela queimando em suas costas. Quando entrou e ligou o ar-condicionado no máximo, ele olhou pelo retrovisor. Júlia continuava parada no mesmo lugar, uma sentinela de seu próprio reino, com o envelope na mão, como se segurasse uma ofensa mortal. E pela primeira vez em sua carreira, Miguel Sampaio sentiu que a vitória no papel talvez não significasse nada diante da guerra que estava por vir. Aquela mulher não iria apenas lutar. Ela iria sangrar por aquela terra. E algo dentro dele, um instinto que ele não sabia que possuía, se sentiu perturbadoramente abalado por isso. A simples execução acabará de se tornar o maior desafio de sua vida. O som da porta do carro de luxo se fechando foi como uma afronta ao silêncio do sertão. Miguel Sampaio apertou o volante com as mãos, a fina camada de poeira em seus dedos uma irritação a mais em sua pele. Ele acelerou, deixando para trás a fazenda Alvorada e a mulher que ousara desafiá-lo, sentindo uma fúria que não era profissional. Era pessoal. Em sua carreira meteórica, estava acostumado a ver homens poderosos recuarem diante de sua lógica fria e de suas ameaças veladas em latim jurídico. Mas aquela mulher, ela não recuou. Ela o insultou com os olhos antes mesmo de abrir a boca. Ele se instalou no único hotel da pequena cidade vizinha, um lugar limpo, mas que cheirava a poeira antiga e cujas paredes finas não conseguiam abafar o som da vida do lado de fora. O ar-condicionado do quarto era barulhento e ineficiente, um pálido reflexo do clima controlado de seu apartamento em São Paulo. Tudo ali era real demais, áspero demais. Naquela noite, em uma chamada de vídeo com seu cliente, a imagem pixelada de Coronel Ramiro preencheu a tela de seu notebook, o rosto marcado pela crueldade e pela impaciência. E então, doutor? A caipira já está fazendo as malas. A voz de Ramiro era um rosnado. Fui recebido com hostilidade, como era de se esperar. A notificação foi entregue. Ela tem 30 dias. Miguel relatou, omitindo a profundidade do desafio de Júlia. 30 dias. Eu quero essa mulher fora das minhas terras para ontem.
Ramiro esbravejou. Use a força da lei, doutor. E esmague-a. Não quero saber de sentimentalismos. Aquela raça dos medeiros só entende a linguagem da bota no pescoço. Miguel desligou, sentindo um gosto amargo na boca. E esmague-a. A palavra ecoou no quarto abafado. Era o que ele fazia para viver. Ele esmagava pessoas com o peso dos códigos e das leis. Mas, pela primeira vez, a imagem do rosto a ser esmagado e o queixo erguido de Júlia, seus olhos negros faiscando de orgulho, o perturbou. Enquanto Miguel lutava contra os fantasmas de sua própria profissão, na fazenda Alvorada, Júlia se preparava para a guerra. Assim que o carro dele desapareceu no horizonte, ela rasgou o envelope com um gesto rápido e leu o conteúdo. As palavras eram como veneno, mas não a paralisaram. Pelo contrário, acenderam nela uma fúria fria e calculista. Ela não chorou. Convocou para a varanda da sede seus 3 homens de maior confiança, Zé, o capataz idoso que a vira nascer, Bento, um vaqueiro jovem, forte e leal como um cão de guarda, e Tonho, o administrador, um homem que entendia de números, mas cuja lealdade era a família Medeiros, não ao dinheiro. Ela colocou a notificação sobre a mesa de madeira rústica. O coronel Ramiro mandou um advogado da capital. Um desses de terno e gravata, com a alma vendida. Sua voz era calma, mas pesada como uma pedra. Eles dizem que a terra não é nossa. Dizem que temos 30 dias para ir embora. Zé cuspiu o fumo de rolo no chão de terra batida. Coronela, a senhora sabe que daqui a gente só sai morto. O velho disse, e os outros 2 assentiram em silêncio. Eu sei, Zé. Mas a guerra deles não é de espingarda. É de papel. E para lutar com papel, a gente precisa de mais papel. Júlia respirou fundo. Tonho, amanhã cedo você vai para a cidade. Procure o doutor Alceu, o advogado amigo de meu pai. Diga a ele que a Alvorada está sob ataque e que eu preciso dele. Não confio em ninguém da capital. Preciso de alguém que entenda que a nossa lei vem antes da deles. A estratégia estava traçada. Ela lutaria no terreno deles, mas com a alma do sertão. 2 dias depois, Miguel foi forçado a voltar. A próxima etapa do processo legal exigia uma perícia e avaliação formal da propriedade. Ele teria que caminhar por cada hectare daquelas terras, acompanhado pela proprietária. A ideia de passar horas sob o sol ao lado de Júlia Medeiros era um inferno, mas a lei era a lei. Ele chegou cedo, desta vez vestido de forma mais prática, mas ainda visivelmente deslocado. Júlia o esperava já montada em trovão, com outro cavalo ao lado, arreado. Vai a pé ou vai a cavalo, doutor? Ela perguntou, um brilho de zombaria nos olhos. A não ser que seu sapato caro não possa com a poeira. Engolindo orgulho, Miguel aceitou o cavalo. Ele sabia montar, mas estava enferrujado, e o animal parecia sentir seu desconforto, respondendo apenas aos comandos sutis de Júlia. Começaram a cavalgada em silêncio. Ele, com sua prancheta e câmera, tentando manter uma postura profissional, ela, guiando como se fosse uma parte orgânica da paisagem. Para ele, era um terreno a ser medido e avaliado. Para ela, era um santuário de memórias. Aqui foi onde meu avô cavou o primeiro poço. Disse ela, mais para si mesma do que para ele, ao passarem por uma velha estrutura de pedra. Passou 6 meses cavando na mão. Achou água no dia em que meu pai nasceu. Por isso o nome da fazenda é Alvorada. Miguel anotou o poço artesiano, aparentemente antigo em sua prancheta, sentindo-se um profanador. Continuaram a cavalgada. Ele via terra seca, gado magro, cercas a serem reparadas. Ela via a história de sua vida. Mostrou a ele, sem querer, sua inteligência visceral. Identificou uma novilha doente apenas pelo jeito de andar, previu uma mudança no tempo pelo jeito do vento e, ao passarem por um trecho de mata, desceu do cavalo, entrou no mato e voltou com um ramo de folhas. Arnica. Explicou, ao ver a curiosidade nos olhos dele. Melhor que qualquer remédio de farmácia para a pancada. Ele a observava, fascinado contra a própria vontade.
Aquela mulher, que ele rotulara de ignorante, possuía um conhecimento profundo, uma sabedoria que não estava nos livros que ele lia. Ela não administrava a terra, ela conversava com ela. E, pela primeira vez, ele começou a entender que não estava tentando tomar uma propriedade. Estava tentando arrancar uma alma de seu corpo. O clímax daquele dia torturante veio de forma inesperada. Ao atravessarem uma área de pasto mais densa, uma cascavel, mimetizada contra o chão de terra, deu o bote na direção do cavalo de Miguel. O animal, assustado, empinou violentamente, derrubando-o no chão. Miguel caiu de mau jeito, o pânico tomando conta de si ao ver a serpente se armando novamente, pronta para o segundo ataque. Ele ficou paralisado, o cérebro treinado em lógica e retórica completamente inútil diante daquela ameaça primitiva. Mas, antes que o bote viesse, um vulto passou por ele. Júlia saltou de trovão com uma agilidade felina, o facão que sempre carregava na sela já em sua mão. Com um único golpe, preciso e letal, ela decapitou a serpente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Miguel e pelo sibilar do corpo da cobra ainda se contorcendo no chão. Júlia o encarou, o rosto sem expressão, o facão ainda na mão. Na minha terra, doutor, e ela disse, a voz perigosamente calma, a gente aprende desde cedo que tem bicho que avisa antes de picar. E tem bicho que não. O senhor precisa aprender a diferença. Ela se aproximou, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Ele a aceitou, a mão dela firme e calejada segurando a sua, macia e inútil. De pé, ele a olhou de uma forma diferente. O advogado da capital, o homem que viera para esmagá-la, estava ali, vivo, porque ela o salvara. A arrogância dele se desfez, substituída por uma mistura chocante de vulnerabilidade, humilhação e uma admiração relutante e perigosa. As linhas da lei haviam sido borradas. E no chão que ele antes só queria tomar, ele acabará de ser batizado pela realidade nua e crua do sertão. A cavalgada de volta à sede da fazenda Alvorada foi feita em um silêncio denso, quase palpável. O barulho dos cascos dos cavalos na terra seca era o único som que quebrava a tensão. Miguel Sampaio sentia o corpo inteiro doer por causa da queda, mas a dor física era insignificante perto da humilhação e do choque que o consumiam. A imagem de Júlia, ágil e letal, movendo-se como uma força da natureza para salvá-lo, estava gravada em sua mente. Ele, o homem da lógica e do controle, havia se tornado impotente, uma presa. E ela, a caipira ignorante, havia sido sua predadora e sua salvadora no mesmo instante. Ao chegarem, Júlia desceu de trovão com um salto e, sem dizer uma palavra, tirou as rédeas do cavalo dele, amarrando o animal com gestos práticos. Você torceu o pulso. Ela afirmou, não perguntou, notando o jeito que ele segurava a mão esquerda. Antes que ele pudesse protestar, ela o guiou para dentro da casa. O interior era rústico, mas acolhedor. Móveis de madeira escura, polidos pelo tempo, e um cheiro de café e couro enchiam o ar. Ela o fez sentar em uma cadeira na cozinha e, de um armário, pegou uma pequena tigela de barro e um frasco com um líquido escuro. Vai arder. Avisou, enquanto embebia um pano limpo na mistura de ervas e o aplicava sem cerimônia em seus arranhões. O toque dela era firme, prático, desprovido de qualquer delicadeza. E, no entanto, a proximidade forçada fez o coração de Miguel disparar. Ele sentia o calor que emanava da pele dela, via as pequenas cicatrizes em suas mãos, marcas de uma vida de trabalho real, tão diferentes das suas, macias de tanto manusear papéis. Quando ela começou a enfaixar seu pulso, seus dedos roçaram os dele, e uma corrente elétrica, inesperada e indesejada, percorreu o corpo dele. Ele recuou instintivamente. Não sou nenhuma víbora, doutor. Não vou picá-lo dentro da minha casa. Disse ela, com um traço de ironia, terminando o curativo. Ele se levantou, sem jeito, o advogado que derrubava corporações agora um intruso sendo cuidado por sua vítima. Obrigado. Murmurou, a palavra soando estranha em sua própria boca. Não agradeça. No sertão, a gente não deixa nenhum inimigo ferido no caminho. Dá azar. Ela respondeu, já lhe dando as costas,
quebrando o feitiço daquele momento. A porteira é o mesmo caminho da entrada. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Miguel não conseguiu pregar os olhos. A dor no pulso era um lembrete constante de sua fragilidade naquele mundo. Ele abriu seu notebook e tentou reler as cláusulas do processo, mas as palavras pareciam vazias, desconectadas da realidade pulsante que havia experimentado. A posse frágil descrita nos autos era, na verdade, uma mulher que sangraria por cada palmo daquele chão. A execução simples era uma guerra contra uma alma. Pela primeira vez em sua vida, Miguel Sampaio começou a duvidar do lado em que estava. A imagem de Coronel Ramiro, com seu guia, lhe causou uma náusea que não era do calor. Enquanto ele se afogava em dúvidas, Júlia traçava sua estratégia. No dia seguinte, Dr. Alceu, um velho advogado de modos simples e olhar astuto, amigo de seu pai, sentou-se na mesma cozinha onde ela cuidara de Miguel. Ele analisou os documentos com uma atenção minuciosa. "A coisa é feia, minha filha", disse ele, por fim, ajeitando os óculos. "O papelório do Ramiro é recente, bem amarrado por esses advogados de rapina da capital. A nossa prova é o tempo, o suor, a vida que vocês deram a este lugar. Mas a lei da cidade é fria. Ela não se importa com isso." Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. Diante daquele homem que a vira crescer, ela podia fraquejar. "Então, e não há nada a fazer? Vou perder a Alvorada, o legado de meu pai?" Sua voz saiu mais frágil do que gostaria. "Calma. Eu não disse isso." Alceu sorriu. "A lei deles é fria, mas não é perfeita. Ramiro é um homem ganancioso, e gente assim sempre deixa um rastro de sujeira. Precisamos de tempo. Vamos contestar cada vírgula, vamos pedir novas perícias, vamos transformar esse processo num inferno burocrático para eles. Enquanto isso, vamos cavar a vida do coronel. Uma hora, a gente acha o podre que vai anular esses registros." A esperança, mesmo que pequena, reacendeu o fogo nos olhos de Júlia. A guerra seria longa e suja, mas ela não estava mais sozinha. No sábado à noite, a cidadezinha parecia respirar. Era a festa anual de São João, fora de época, mas celebrada com a mesma devoção. Uma grande fogueira crepitava na praça em frente à igreja, o som da sanfona enchia o ar e o cheiro de milho assado se espalhava pelas ruas. Miguel, sufocado pela solidão do hotel, decidiu caminhar. Manteve-se nas sombras, um espectador invisível, observando aquele mundo que lhe era tão estranho. E então ele a viu. Não era a coronela de calças de couro e facão na cintura. Era a Júlia. Usava um vestido florido simples, que balançava com o vento, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas escuras sobre os ombros. Ela estava no meio do povo, rindo, uma risada genuína e aberta que ele nunca imaginara que ela possuísse. Ela dançava forró com os velhos, rodopiando com uma graça que contrastava com sua postura de guerreira. Ele a viu abraçar crianças, conversar com as velhas senhoras, ser não a patroa, mas uma parte vital daquela comunidade. Ele estava vendo a mulher por trás da armadura. E a visão o atingiu com a força de um soco. Seus olhares se cruzaram por cima das cabeças dançantes. O sorriso dela vacilou por um instante. A música pareceu perder o volume. Naquele momento, ele não era o advogado inimigo, e ela não era a herdeira arisca. Eram apenas um homem e uma mulher, conscientes um do outro de uma forma avassaladora e perigosa. Júlia sentiu o impacto daquele olhar. Sentiu a pele se arrepiar. Com um aceno de cabeça, desculpou-se com Zé e, movida por um impulso que misturava raiva, desafio e uma curiosidade que a assustava, começou a caminhar na direção dele. A multidão se abriu para ela como o mar. Ela parou a um passo de distância dele, a luz da fogueira dançando em seus rostos, criando um círculo íntimo em meio à festa. Ele podia sentir o perfume dela, uma mistura de fumaça, flores e da própria pele. "Perdeu alguma coisa por aqui, doutor?" Ela perguntou, a voz baixa, carregada de um desafio aveludado. "Ou veio ver de perto a vida da gente que o senhor planeja destruir?"
A luz da fogueira dançava no rosto de Júlia, fazendo seus olhos negros brilharem como duas brasas vivas. Miguel, que construíra uma carreira com respostas rápidas e réplicas cortantes, sentiu-se completamente desarmado. A pergunta dela não era apenas um desafio, era um espelho que refletia a imagem do homem que ele estava se tornando, e ele não gostou do que viu. O barulho da festa, a sanfona, as risadas, as conversas, não parecia ter se transformado em um zumbido distante, criando uma bolha de silêncio ao redor dos dois. Ele respirou fundo, o ar quente impregnado de fumaça. Pela primeira vez, não recorreu à sua armadura de advogado. A honestidade que saiu de sua boca o surpreendeu tanto quanto a ela. Talvez, começou ele, a voz mais baixa e rouca do que o normal, e talvez eu esteja tentando entender o que, exatamente, estou planejando destruir. A resposta a pegou de surpresa. Ela esperava sarcasmo, arrogância, uma reafirmação de sua autoridade legal. Não esperava uma confissão, por mais velada que fosse. Aquela vulnerabilidade momentânea era mais perigosa que qualquer ameaça, pois encontrava eco na estranha compaixão que ela sentirá ao vê-lo, tão sozinho e deslocado, observando a festa de longe. E já entendeu. Ela insistiu, sem baixar a guarda, testando-o. Estou começando a entender que o que está nos papéis e o que está na terra são duas coisas bem diferentes. Admitiu ele. O duelo verbal foi interrompido por uma presença protetora. Zé, o velho capataz, aproximou-se com o rosto fechado, parando ao lado de Júlia como um guardião silencioso. Seus olhos pequenos e astutos avaliaram Miguel com uma desconfiança de décadas. Algum problema, coronela? A pergunta era para ela, mas o aviso era para ele. Nenhum, Zé. O doutor já estava de saída. Respondeu Júlia, quebrando o contato visual com Miguel, o feitiço do momento se desfazendo. Miguel assentiu, sentindo-se um intruso novamente. Deu um aceno formal e se afastou, mergulhando de volta na escuridão, mas a imagem de Júlia banhada pela luz da fogueira, a mulher por trás da guerreira, o acompanhou. Naquela noite, o quarto de hotel não parecia mais uma simples acomodação, parecia uma cela. Miguel olhou para os arquivos do caso espalhados sobre a cama e sentiu um profundo nojo. Não eram mais sobre a lei. Eram sobre a ganância de um homem, Ramiro, para esmagar o legado de outro. A conversa com Júlia havia sido o ponto de virada. Ele não podia mais ser um mero instrumento. Ele precisava saber a verdade. Tomou uma decisão que colocaria em risco sua carreira e tudo em que acreditava, e ele iria investigar o caso por conta própria, secretamente, não para seu cliente, mas para sua própria consciência. Júlia também voltou para a fazenda com o coração inquieto. A imagem de Miguel, com sua confissão inesperada, a perturbava. Era mais fácil odiar o abutre de terno, o inimigo sem rosto. Era muito mais difícil odiar o homem cujos olhos revelavam uma alma em conflito. Ela se repreendeu por sua fraqueza. Aquele homem era a ameaça, a serpente no paraíso, e a atração que sentia era uma traição a seu pai, a sua terra. Ela precisava focar na guerra. Nos dias seguintes, uma caçada silenciosa começou. Miguel, despindo-se do advogado corporativo, mergulhou no passado. Passou horas no cartório da cidade, um lugar quente e empoeirado, tentando decifrar caligrafias do século passado em livros de registro que se desfaziam ao toque. Mas ele era um forasteiro. O escrivão era vago, os funcionários, desconfiados. Ninguém queria ajudar o advogado do coronel Ramiro. As portas se fechavam antes mesmo que ele batesse. Enquanto isso, Dr. Alceu, com sua familiaridade e respeito local, conseguia acesso a conversas e documentos que Miguel jamais alcançaria. Foi ele quem descobriu a pista crucial. A chave, Júlia, disse Alceu, numa tarde na alvorada, não está no registro civil. Está nos velhos mapas da paróquia. Antigamente, a igreja era quem media e registrava os limites das terras para resolver disputas. O registro de batismo da sua bisavó pode ter anexado a ele o mapa original da concessão de terras dos Medeiros. Se encontrarmos esse mapa e provarmos que o que Ramiro registrou décadas depois se sobrepõe a ele de forma fraudulenta, temos um caso.
No dia seguinte, Júlia foi ao arquivo histórico da cidade, que funcionava em uma sala nos fundos da prefeitura. E lá, em meio ao cheiro de papel velho, ela o encontrou. Miguel. Ele estava curvado sobre um livro imenso, o cabelo desalinhado, a testa franzida em frustração. Parecia tão perdido quanto um bezerro no meio da caatinga. Ele ergueu o olhar ao senti-la se aproximar. A surpresa deu lugar a uma expressão de exaustão. Eles estavam caçando a mesma presa, em lados opostos da floresta. Veio garantir que eu não rasgue nenhuma página importante? Ele perguntou, com um traço de humor amargo. Vim encontrar a verdade. Ela respondeu, séria. Mas pelo visto, ela se esconde muito bem de gente da cidade. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Ela se esconde de todo mundo, acredite. Estes registros são um labirinto. Júlia hesitou. O instinto lhe dizia para dar as costas e deixar o inimigo se afogar em sua própria incompetência. Mas as palavras dele na festa ecoaram em sua mente. Estou tentando entender que ela decidiu fazer uma aposta arriscada, um movimento que nem ela mesma compreendia por completo. O senhor está procurando no livro errado. Disse ela, a voz baixa. As concessões originais desta região não eram civis. Eram eclesiásticas. Tente os livros da paróquia de 1880. E não procure pelo nome da fazenda. Procure pelo nome do santo padroeiro da capela que havia aqui. Santo Isidoro. Miguel a encarou, atônito. Ela estava lhe dando a chave, a pista que ele passará dias procurando em vão. Por quê? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que está me ajudando? Eu não estou ajudando o senhor. Estou ajudando a minha terra a gritar a verdade. Ela respondeu, a voz firme. Se o senhor realmente quer entendê-la, como disse na festa, então prove. Encontre. Seguindo a indicação dela, Miguel localizou o livro correto. Era ainda mais antigo, as páginas amareladas e frágeis. Ele o levou para uma longa mesa de madeira, e Júlia, sem ser convidada, sentou-se na outra ponta, abrindo outro volume. Trabalharam em silêncio por mais de uma hora, o único som sendo o virar cuidadoso das páginas, a respiração um do outro ecoando na sala silenciosa. E então, aconteceu. Quase ao mesmo tempo, seus dedos pararam na mesma página em livros diferentes. Ele, em um registro de terras da paróquia, ela, em um diário de um velho padre. Ele encontrou um mapa rudimentar, desenhado à mão. Ela encontrou uma anotação que descrevia o marco da divisa e a grande figueira que chora, uma árvore lendária que, segundo a anotação, fora derrubada por um raio décadas atrás, convenientemente, pouco antes da família de Ramiro registrar suas terras expandidas. O mapa dele, com a anotação dela, provava a discrepância. Provava o início da fraude. Seus olhares se encontraram sobre a mesa. Não havia mais advogado e coronela. Havia apenas dois caçadores que, juntos, haviam encontrado o primeiro rastro da presa. A excitação da descoberta compartilhada criou entre eles uma ponte, uma corrente de cumplicidade intelectual que era, de muitas formas, mais íntima e perigosa do que qualquer toque. Eles haviam cruzado uma linha. E agora, de posse daquele segredo perigoso, teriam que decidir de que lado da batalha iriam lutar. O ar na sala do arquivo histórico ficou denso com o peso da verdade recém-descoberta. O mapa rudimentar e a anotação do velho padre eram mais do que papéis amarelados, eram fantasmas que se erguiam para reescrever a história. Por um longo momento, Júlia e Miguel permaneceram em silêncio, cada um em uma ponta da mesa, unidos e ao mesmo tempo separados pela revelação. O inimigo comum, a fraude do coronel Ramiro, os havia transformado em aliados improváveis, mas a que custo? Foi Miguel quem quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Isso muda tudo. Disse ele, passando os dedos pelo contorno do mapa, como se pudesse sentir a topografia da mentira. Com a sua anotação e este mapa, podemos provar a sobreposição fraudulenta. Podemos anular o registro de Ramiro. Júlia observava, o coração batendo descompassado.
A vitória estava ali, ao alcance das mãos, mas a alegria que ela esperava sentir foi substituída por uma ansiedade aguda. A vitória dependia dele. Dependia do homem que fora enviado para destruí-la. E o que nós vamos fazer, doutor? Ela perguntou, a palavra nós carregada de um peso imenso. O senhor vai mesmo trair o seu cliente, o homem que lhe paga uma fortuna, por uma verdade empoeirada? Ele ergueu o olhar, e a sinceridade que ela viu ali a desarmou. O advogado frio e calculista havia desaparecido, dando lugar a um homem em uma encruzilhada moral. Eu fui contratado para executar a lei, Júlia. Não para ser cúmplice de um crime. O que Ramiro fez não foi apenas um registro, foi um roubo. E eu não serei o instrumento dele. Ele fez uma pausa, e a confissão que se seguiu foi ainda mais profunda. Eu vim para o sertão achando que o mundo era preto e branco, feito de cláusulas e contratos. Você, esta terra, e tudo aqui me mostrou que existem cores e leis que eu desconhecia. A lei da honra. Eu não posso mais ignorá-la. Naquele momento, um pacto silencioso foi selado entre eles. Não com um aperto de mãos, mas com um entendimento mútuo que transcendia as palavras. Eles iriam lutar juntos. Com cuidado, fotografaram os documentos com seus celulares, sabendo que não podiam simplesmente removê-los do arquivo. A batalha seria travada com cópias e argumentos, não com os originais. Saíram da prefeitura juntos, caminhando sob o sol do meio-dia, a cumplicidade entre eles criando uma aura estranha, que não passou despercebida pelos poucos moradores que os viram. O doutor da capital e a coronela saindo juntos do arquivo e a fofoca começaria a correr antes mesmo que o sol se pusesse. Precisamos de uma estratégia, disse Miguel, parando sob a sombra de um juazeiro. Vou renunciar ao caso de Ramiro oficialmente. Vou alegar conflito de interesses. Isso vai me dar a liberdade para agir. Mas ele vai desconfiar, vai se tornar perigoso. Coronéis como ele não lutam nos tribunais. Eles lutam no escuro. Júlia sentiu um calafrio, apesar do calor. Ela conhecia a crueldade de Ramiro. Ele não vai sujar as próprias mãos. Vai mandar seus capangas. Já tentaram cortar nossas cercas, envenenar a água do gado. Meu pai o enfrentou a vida inteira. Exatamente. Miguel a olhou, a preocupação genuína em seu rosto. A partir de agora, você e seus homens precisam ter cuidado redobrado. Enquanto eu e o doutor Alceu preparamos a ofensiva legal, você precisa proteger a retaguarda. A ideia de Miguel trabalhando com Alceu, o advogado de sua família, era surreal. A guerra havia virado o mundo de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, a aliança secreta se fortaleceu. Miguel se encontrava com Alceu na cidade, traçando a estratégia jurídica. Renunciou formalmente ao caso, e a reação de Ramiro foi imediata e furiosa. Um telefonema carregado de ameaças explícitas confirmou os temores de Miguel. Você é um homem morto nesta cidade, seu traidor de uma figa. O coronel gritou. Você e aquela vagabunda dos Medeiros vão se arrepender de terem nascido. Miguel, que antes teria respondido com uma ameaça de processo por coação, apenas desligou o telefone, a certeza de sua decisão mais forte do que o medo. À noite, ele e Júlia se encontravam. A desculpa eram as negociações da desapropriação, uma fachada para os olhares curiosos. Sentavam-se na varanda da alvorada, sob o céu estrelado do sertão, um céu tão vasto e límpido que fazia os problemas da cidade parecerem insignificantes. Com a desculpa de revisar documentos, eles passavam horas conversando. Ele lhe contava sobre a selva de pedra, a solidão de seu apartamento, a pressão constante por sucesso. Ela lhe contava sobre a terra, as histórias de seu pai, o peso de seu legado e o amor profundo que sentia por cada palmo daquele chão. A cada conversa, as muralhas entre eles desmoronavam um pouco mais. Ele descobriu nela uma inteligência e um senso de humor que o encantavam. Ela descobriu nele uma sensibilidade e uma honra que o terno e a gravata escondiam. A atração, antes uma corrente elétrica perigosa,
agora se transformava em uma correnteza forte e profunda, que os arrastava para um lugar desconhecido e assustador. Numa dessas noites, enquanto revisavam as cópias dos mapas, a mão dele roçou a dela sobre o papel. O toque foi acidental, mas nenhum dos dois recuou. Permaneceram assim por um instante, a pele dele contra a dela, o mundo suspenso. O desejo, que vinha sendo reprimido com tanto esforço, aflorou nos olhos de ambos. Ele se inclinou, lentamente, o rosto a centímetros do dela, o coração batendo descontrolado. Ela não se moveu, a respiração presa na garganta. Mas o momento foi quebrado por um som que não pertencia à noite do sertão. Um som metálico, seguido pelo barulho de madeira se partindo. Vinha da direção dos currais. Bento, o jovem vaqueiro, apareceu na varanda, o rosto pálido de fúria. Coronela! Cortaram a cerca do pasto do fundo de novo. E levaram as melhores cabeças de gado. Júlia se levantou de um salto, o romance esquecido, a guerreira de volta. Miguel se levantou ao lado dela. A guerra havia saído do papel e voltado para a terra. Era o primeiro ataque de Ramiro após a traição. Júlia pegou a espingarda de trás da porta. Miguel a segurou pelo braço. O que você vai fazer? Não pode ir atrás dele sozinha. É uma armadilha. Esta é a minha casa. Ela rosnou, os olhos faiscando. E ninguém rouba o que é meu e sai impune. Você não vai sozinha. Ele disse, a voz firme, decidida. Eu vou com você. Ela o olhou, incrédula. O advogado da capital, o homem que se assustara com uma cascavel, queria cavalgar noite adentro para enfrentar ladrões de gado armados? Você vai me atrapalhar. Talvez. Ele respondeu, o olhar fixo no dela. Mas eu jurei a mim mesmo que não seria mais um covarde. E não vou deixar você ir para uma armadilha sozinha. O impasse entre eles era um duelo de vontades, mas por trás da fúria e do medo, havia algo mais. Um cuidava do outro. E ambos sabiam que, naquela noite, no escuro do sertão, eles não iriam apenas atrás do gado roubado. Iriam enfrentar o primeiro teste de fogo de seu pacto silencioso. Júlia encarou Miguel, a espingarda pesando em sua mão, o cano frio um contraste com a fúria quente que lhe subia pelo corpo. A incredulidade em seu olhar era evidente. O homem da cidade, o doutor que mal se equilibrava num cavalo, queria cavalgar com ela noite adentro para enfrentar os capangas de Ramiro? A ideia era tão absurda que beirava o suicídio. O senhor não dura 5 minutos lá fora. Fique aqui, é uma ordem. Ela disse, a voz dura, tentando reafirmar seu comando. Mas Miguel não recuou. Ele deu um passo à frente, entrando no espaço pessoal dela, e seu olhar não tinha mais a hesitação de antes. Tinha a firmeza de uma decisão irrevogável. Sua ordem não vale nada para mim. Eu não sou seu peão. Ele retrucou, a voz baixa e intensa. Você me disse que eu não entendia a lei da honra. Pois bem, a minha honra, o que restou dela, me impede de ficar aqui escondido enquanto você vai para uma armadilha que, em parte, foi armada por minha causa. Eu vou. E isso não é um pedido. Zé e Bento, que observavam a cena da porta, trocaram um olhar surpreso. Nunca ninguém havia falado com a coronela daquele jeito. Júlia o encarou por um longo segundo, um duelo silencioso travado sob a luz amarela da lamparina. Ela viu nos olhos dele não a arrogância do advogado, mas a determinação de um homem. Com um suspiro de impaciência, ela cedeu. Zé, arrume um cavalo para o doutor. E uma arma. Eu não uso armas. Miguel interrompeu, firme. Minha luta é com as palavras. Júlia soltou uma risada amarga. Ótimo. Tente citar um artigo de lei para as balas dos capangas do Ramiro. Bento, venha comigo. Vamos. A noite no sertão era um ser vivo. A escuridão era total, exceto pela luz prateada de uma lua quase cheia que desenhava sombras fantasmagóricas no chão. Os sons eram amplificados, o pio de uma coruja,
o zumbido dos insetos, o estalar de um galho seco sob os cascos dos cavalos. Para Miguel, era um ambiente alienígena e ameaçador. Para Júlia e seus homens, era o seu território, e eles se moviam por ele com uma segurança instintiva. Seguiram os rastros deixados pelos ladrões, Júlia na frente, silenciosa como uma caçadora. Miguel se esforçava para acompanhar, o corpo protestando contra o ritmo da cavalgada, a mente em alerta máximo. Ele se sentia um amador, um peso morto. Mas a cada quilômetro vencido na escuridão, ele sentia também uma estranha exaltação, uma sensação de estar, pela primeira vez na vida, fazendo algo que realmente importava. Depois de quase uma hora, Zé fez um sinal. Desmontaram e seguiram a pé, esgueirando-se por entre as rochas de um pequeno cânion. Lá embaixo, numa clareira escondida, viram uma fogueira. E ao redor dela, uns 5 homens, rindo e bebendo cachaça. O gado roubado estava preso em um cercado improvisado. Eram os homens de Ramiro. Estão esperando o dia clarear para marcar o gado e sumir com ele. Sussurrou o Bento. É uma armadilha. Disse Júlia, os olhos semicerrados. Estão muito relaxados. Querem que a gente ataque de peito aberto. O plano deles seria, de fato, um ataque surpresa, rápido e violento. Mas Miguel teve uma ideia. Eles esperam violência. Não esperam a lei. Ele sussurrou para Júlia. Qual o nome do chefe deles? Aquele maior, de chapéu branco. Chama-se Valdir. Um assassino conhecido na região. Respondeu Zé. Perfeito. Miguel disse. Distraiam-nos. Façam barulho do outro lado do cânion. Criem pânico no gado. Quando eles se separarem para conter os animais, eu entro. Entra para fazer o quê? Ser morto? Júlia sibilou. Confie em mim. Ele pediu, o olhar tão intenso que ela, contra todo o seu bom senso, assentiu. O plano foi posto em ação. Bento e Zé se moveram pelas sombras, e com gritos e pedras, assustaram o gado, que começou a se agitar, ameaçando derrubar a cerca frágil. Como previsto, 3 dos capangas correram para conter os animais, deixando Valdir e outro perto do fogo. Foi a deixa de Miguel. Ele não se esgueirou. Simplesmente caminhou para a luz da fogueira, as mãos para o alto, em sinal de paz. A aparição do homem de terno no meio do nada foi tão surreal que os 2 capangas ficaram paralisados de surpresa. Valdir, não é? Miguel disse, a voz calma, projetada com a clareza de um tribunal. Meu nome é Miguel Sampaio. Eu era o advogado do Coronel Ramiro. Era. Valdir franziu a testa, a mão indo para o revólver na cintura. E o que o advogadozinho do diabo quer aqui? Um acordo. Miguel continuou, ignorando a arma. Eu sei que foi o coronel quem mandou vocês. Eu tenho provas. E acabei de renunciar ao caso dele. Amanhã, a primeira coisa que farei será uma denúncia formal ao Ministério Público por roubo de gado, formação de quadrilha e coação. O nome de cada um de vocês estará nela. O capanga ao lado de Valdir riu. Acha que a gente tem medo de papelada, doutor? De papelada, não. Miguel sorriu, um sorriso frio que ele dominava bem. Mas da pena, sim. Abigeato qualificado, com associação criminosa e uso de arma de fogo. Sabem quantos anos isso dá de cadeia em regime fechado? Pelo menos uns 10. E eu vou fazer questão de pedir a pena máxima. Coronel Ramiro vai ficar na fazenda dele, bebendo seu uísque, enquanto vocês apodrecem na prisão. O blefe era arriscado, mas a convicção em sua voz era absoluta. Naquele momento, as palavras eram sua arma, e ele as manejava com a mesma precisão que Júlia usava seu facão. A semente da dúvida foi plantada. Valdir hesitou. Foi o tempo que Júlia precisava. Aproveitando a distração, ela e seus homens surgiram das sombras, armas em punho. A vantagem numérica e a confusão psicológica criada por Miguel foram decisivas.
cercados e desmoralizados, os capangas não tiveram escolha. Devolvam o gado e sumam daqui. Ordenou Júlia, a voz cortante. E digam ao seu patrão que a próxima visita que ele nos fizer será a última. Os homens de Ramiro recuaram e desapareceram na noite, deixando o gado para trás. A vitória fora conquistada não com pólvora, mas com uma mistura improvável de coragem, astúcia e lei. O caminho de volta foi silencioso, mas a atmosfera era completamente diferente. A exaustão se misturava a uma euforia contida. Eles haviam lutado juntos. Haviam vencido juntos. Ao chegarem na alvorada, os primeiros raios de sol já pintavam o céu. Zé e Bento foram cuidar do gado recuperado, deixando Júlia e Miguel sozinhos na varanda. Estavam sujos, cansados e arranhados. E nunca estiveram tão próximos. Você foi um idiota. Podia ter morrido. Ela disse, mas não havia raiva em sua voz. Havia um respeito relutante. Mas não morri. E recuperamos o seu gado. Ele respondeu, um pequeno sorriso no canto dos lábios. Ela se aproximou para examinar um arranhão no rosto dele, o mesmo instinto de cuidado da outra noite vindo à tona. O toque de seus dedos em sua pele foi como um fósforo riscado. Todas as defesas, toda a raiva, toda a desconfiança, foram consumidas pela chama daquele momento. O desejo, reprimido por tanto tempo, transbordou. Ele segurou a mão dela, impedindo-a de se afastar. Seus olhos se encontraram, e não havia mais nada a ser dito. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo de pólvora e poeira, de adrenalina e alívio. Um beijo que apagava as fronteiras entre o sertão e a capital, entre o ódio e o desejo. Um beijo que selava o pacto deles não mais em silêncio, mas com a confissão de uma paixão avassaladora e inevitável. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, a realidade do que haviam feito pairava entre eles. Haviam cruzado a linha, e não havia mais volta. Mas, antes que pudessem processar, o barulho de um carro se aproximando os assustou. As luzes de faróis varreram o pátio. Era o carro de Dr. Alceu, chegando muito mais cedo do que o esperado. Ele desceu do veículo com uma expressão de urgência e preocupação. Júlia. Miguel. Que bom que os encontrei juntos. Disse ele, a voz grave. Tenho péssimas notícias. Ramiro agiu. E foi mais rápido e mais sujo do que imaginávamos. Ele estendeu um documento oficial. Ele entrou com uma liminar na comarca. Uma ordem de restrição contra você, Júlia, por ameaça e coação. E a principal prova que ele usou, e Alceu respirou fundo, e foi a renúncia do Dr. Miguel ao caso, alegando que você o intimidou para que ele abandonasse o cliente. Ele está usando a aliança de vocês para te pintar como uma criminosa perante o juiz. O pedaço de papel nas mãos de Dr. Alceu parecia mais perigoso que a espingarda que Júlia acabará de largar. O beijo, um momento de fusão e verdade em meio à loucura, evaporou, deixando para trás o gosto frio da realidade. Ramiro não era apenas um bruto que usava capangas, ele era uma serpente que sabia usar a lei como seu veneno, e acabará de dar o bote mais astuto de todos. A fúria de Júlia retornou, mas desta vez era uma fúria impotente. Ela sabia lidar com a violência da terra, com a seca, com ladrões de gado. Mas como lutar contra uma mentira carimbada e assinada por um juiz? A presença de Miguel, que segundos antes era seu porto seguro, agora se tornava, ironicamente, a âncora que a arrastava para o fundo. A aliança deles, o segredo que os unia, era a arma que Ramiro usava para enforcá-la. Ele conseguiu. Ela sussurrou, a voz rouca de cansaço e incredulidade. Ele me transformou na vilã da história. A coronela violenta que ameaça os homens da cidade. Miguel, no entanto, reagiu de forma diferente. O choque inicial deu lugar a uma indignação profissional que ele não sentia há anos. Aquilo não era direito, era uma perversão da lei, uma tática suja que ele conhecia bem demais. A culpa o atingiu por ter subestimado a malícia de seu ex-cliente, mas a culpa foi rapidamente substituída por uma determinação gélida. Não. Ele não conseguiu nada ainda.
disse Miguel, pegando o documento das mãos de Alceu. Seus olhos percorreram as linhas do texto legal com uma velocidade e compreensão que eram de outro mundo. Isso é um truque. Um truque sujo, mas brilhante. Ele me enquadra como vítima para anular meu futuro testemunho contra ele e te pinta como agressora para minar sua credibilidade no processo principal da Terra. Ele quer nos isolar e nos destruir, um de cada vez. A varanda da alvorada, banhada pela luz suave do amanhecer, transformou-se em uma sala de guerra. Os três, Júlia, Miguel e Alceu, se debruçaram sobre a mesa rústica. A audiência para confirmar a liminar é em 2 dias. Explicou Alceu, a preocupação vincando seu rosto. Se o juiz a confirmar, você fica proibida de chegar a menos de 500 metros de qualquer propriedade do Ramiro, o que inclui a divisa das terras. E pior, de se comunicar com o Dr. Miguel, que é a principal vítima e testemunha. Ele nos separa, Júlia. Então vamos atacar a premissa. A voz de Miguel era a do advogado de São Paulo, mas o fogo em seus olhos era pela causa do sertão. A base da acusação é a minha renúncia. Precisamos provar que eu não renunciei por coação, mas por princípio ético, ao descobrir as fraudes do meu cliente. Isso significa que eu terei que testemunhar. Não como vítima do Ramiro, mas como sua principal testemunha de acusação contra ele. Alceu olhou, admirado e preocupado. Meu rapaz, você sabe o que isso significa? Você terá que quebrar o sigilo profissional, expor as entranhas do seu antigo escritório. Sua carreira na capital acaba no momento em que você subir naquele banco de testemunhas. Júlia encarou Miguel, a dimensão do sacrifício dele se desdobrando à sua frente. Ele estava prestes a jogar no fogo a vida que levará 30 anos para construir. Por ela. Por sua terra. Miguel, não. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Você não pode fazer isso. Isso é demais. É a sua vida. Ele se virou para ela, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. E qual vida, Júlia? Ele perguntou, a voz carregada de uma sinceridade que a fez estremecer. A vida em um escritório de vidro, redigindo contratos para que homens como Ramiro possam roubar o legado de mulheres como você? Aquilo não era vida, era uma sentença. Aqui, e ele olhou ao redor, para a terra, para o nascer do sol, para o rosto dela, e lutando por algo que é real, que é justo, e pela primeira vez, eu sinto que estou vivo. Perder aquela carreira não é um sacrifício. É uma libertação. A declaração dele foi mais íntima e poderosa do que o beijo. Foi um voto, um juramento. Ela entendeu que o compromisso dele não era mais apenas com o caso, mas com a nova versão de si mesmo que ele havia descoberto ali, ao lado dela. Ela não discutiu mais. Apenas assentiu, os olhos marejados de uma emoção que era uma mistura de medo, gratidão e um amor que crescia de forma assustadora. Os 2 dias seguintes foram um borrão de atividade febril. Enquanto Alceu e Miguel se enterravam em livros de direito, preparando a defesa e a reviravolta que planejavam, Júlia preparava seu próprio exército. Ela cavalgou por toda a alvorada, conversando com cada família de trabalhadores. Não pediu que mentissem por ela. Pediu que dissessem a verdade. Eles vão me pintar como um monstro, uma tirana. Disse ela a Zé, Bento e aos outros, reunidos sob a sombra de um umbuzeiro. Quero que vocês digam ao juiz quem eu sou. Quem foi meu pai? O que essa terra significa para nós? A nossa verdade é a nossa única arma. A lealdade de seu povo foi sua força. Todos se prontificaram a ir à cidade para testemunhar a seu favor, para contar a história da coronela que era dura, sim, mas justa, e que os tratava como família. O dia da audiência chegou, pesado e cinzento. A pequena sala do fórum da cidade estava abafada. De um lado, Júlia, vestida com uma calça e uma blusa simples, mas com a postura de uma rainha. Ao seu lado, Miguel, de terno, parecendo um guerreiro voltando ao seu antigo campo de batalha, e Dr. Alceu, com sua serenidade experiente. Do outro lado, Coronel Ramiro, com um sorriso de escárnio no rosto, acompanhado por um advogado jovem e agressivo,
claramente da mesma estirpe que Miguel um dia fora. O juiz, um homem mais velho e calejado, deu início à sessão. O advogado de Ramiro fez sua exposição, um teatro de acusações, pintando Júlia como uma figura violenta e primitiva que usará de ameaças para coagir um advogado de bem. A tensão era quase insuportável. Para comprovar a natureza violenta e coativa da ré, chamou ao banco de testemunhas o Sr. Ademir, escrivão do cartório de registros desta comarca. Anunciou o advogado. O coração de Júlia e Miguel gelou. Ademir. O homem de poucas palavras e olhar esquivo que os atenderá no arquivo. Ramiro não ia usar seus capangas. Ia usar as instituições da cidade, os homens que pareciam neutros, para mentir sob juramento. Ademir entrou, o olhar baixo, evitando encarar Júlia. Ele caminhou lentamente até o banco das testemunhas e fez seu juramento. Senhor Ademir, começou o advogado de Ramiro, a voz untuosa. O senhor presenciou algum comportamento inadequado entre a ré, senhora Júlia Medeiros, e o doutor Miguel Sampaio, quando ambos estiveram em seu cartório? Ademir engoliu em seco. Seus olhos passaram rapidamente por Ramiro, que o encarava com uma pressão silenciosa. Sim, senhor. Ele disse, a voz baixa, mas audível no silêncio do tribunal. Eles pareciam e muito íntimos. E depois que o doutor saiu, eu ouvi a dona Júlia dizendo que agora o advogado da capital estava no bolso dela e que faria o que ela quisesse. Uma mentira descarada. Uma facada. O ar saiu dos pulmões de Júlia. Miguel cerrou os punhos sob a mesa, a impotência o sufocando. Ramiro havia comprado ou intimidado a única testemunha que poderia validar a descoberta deles. Ele não estava apenas lutando contra eles. Estava envenenando o poço, virando a própria cidade, a própria verdade, contra eles. O juiz olhou para Júlia com uma nova expressão de severidade. A armadilha de Ramiro era mais profunda e letal do que eles jamais poderiam ter imaginado. A mentira de Ademir caiu no silêncio do tribunal como uma pedra em um poço, as ondas de choque se espalhando lentamente. O sorriso no rosto do coronel Ramiro se alargou, um rasgo de triunfo em sua face cruel. Júlia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era uma mentira perfeita, inquestionável. A palavra de um funcionário público contra a de uma coronela com fama de arisca. Ela olhou para Miguel, esperando ver a derrota em seus olhos, mas o que encontrou a surpreendeu. Ele não parecia derrotado. Parecia faminto. Era o olhar de um predador que acaba de identificar a fraqueza de sua presa. Enquanto o advogado de Ramiro se sentava, visivelmente satisfeito com o estrago, Miguel se levantou. Ele não caminhou até a tribuna. Permaneceu ao lado de sua mesa, criando uma dinâmica diferente, menos formal, mais íntima. Vossa Excelência, peço permissão para interrogar a testemunha. Sua voz era calma, quase conversacional. O juiz assentiu. Miguel se virou para Ademir, que se encolheu no banco de testemunhas. Senhor Ademir, o senhor trabalha no cartório desta comarca há quanto tempo? 27 anos, doutor. A voz do homem era um fio. 27 anos. Uma vida inteira. O senhor conhece cada família, cada palmo de chão desta cidade, não é mesmo? Miguel continuou, o tom amigável. Conheço bem, sim, senhor. E conhece bem o coronel Ramiro, presumo. Ademir hesitou, olhando de soslaio para o coronel. Conheço. Como conheço todo mundo. Claro. Miguel sorriu. Mas o senhor o conhece bem o suficiente para saber que sua filha mais nova, a Cláudia, conseguiu uma bolsa de estudos integral para a melhor faculdade de medicina da capital? Fiquei sabendo disso outro dia, que moça brilhante. Meus parabéns. Uma bolsa como essa deve ser um alívio enorme para o orçamento da família, não? O rosto de Ademir perdeu a cor. Ele começou a suar. No banco, Coronel Ramiro se mexeu, o sorriso desaparecendo. O advogado dele se levantou para protestar, mas o juiz, com um gesto de mão, o mandou sentar, a curiosidade aguçada.
Eu não sei do que o senhor está falando, gaguejou Ademir. Não. Que estranho. Miguel pegou um papel de sua pasta. Porque aqui eu tenho um extrato da instituição financeira que concedeu a bolsa. É uma fundação privada. E o principal doador desta fundação, veja só que coincidência, é o Coronel Ramiro. A bolsa não foi por mérito, senhor Ademir. Foi um presente. Um presente muito caro, dado poucos dias depois que eu e a senhora Medeiros estivemos no seu cartório. O silêncio na sala era total. Miguel havia acabado de transformar a testemunha em um cúmplice. Ele se aproximou do banco, a voz agora um sussurro de aço. O senhor está sob juramento. Falso testemunho é crime. Suborno também. O senhor quer mesmo trocar 27 anos de serviço honrado por uma matrícula e alguns anos de cadeia? Ou o senhor quer me contar a verdade sobre a conversa que realmente ouviu? Ademir desmoronou. Com a voz embargada pelo choro e pela vergonha, ele confessou. Contou que não ouvirá ameaça alguma, que Júlia e Miguel pareciam focados em uma pesquisa histórica e que, dias depois, o coronel Ramiro procurou com a oferta irrecusável para a educação de sua filha em troca de um pequeno favor no tribunal. A reviravolta foi espetacular. Ramiro estava lívido de raiva, seu advogado, em pânico. O juiz, com o rosto fechado em uma expressão de fúria, dispensou a testemunha e lançou um olhar fulminante na direção do coronel. A liminar estava morta antes mesmo de ser julgada. Mas Miguel não havia terminado. Vossa Excelência, o testemunho do Sr. Ademir prova má-fé e a tentativa de obstrução da justiça por parte do autor. Mas a razão da minha renúncia ao caso não foi apenas ética, foi factual. E com a permissão da corte, eu gostaria de apresentar as provas que o coronel Ramiro tentou, de forma tão desesperada, me impedir de revelar. O que se seguiu foi uma aula de advocacia. Miguel, agora no seu elemento, apresentou as cópias do mapa da paróquia e do diário do padre. Com a ajuda de Dr. Alceu, ele demonstrou, de forma clara e irrefutável, a sobreposição das terras, a fraude no registro. Chamou como testemunha seu Zé, que, com sua sabedoria simples e honesta, contou a história da figueira que chora, o marco que seu avô conhecera e que sumira misteriosamente na época do pai de Ramiro. Cada palavra, cada prova, era um prego no caixão legal do coronel. Ao final, o juiz não apenas negou a ordem de restrição, mas determinou a abertura de uma investigação criminal contra Ramiro por fraude, suborno e falso testemunho. A vitória de Júlia e Miguel não foi apenas defensiva, foi um contra-ataque devastador. Saíram do fórum sob o sol forte do meio-dia, mas desta vez, não havia mais fofocas. Havia olhares de admiração. O povo da cidade, que se aglomerara do lado de fora, abriu caminho para eles em um corredor de respeito. Júlia nunca se sentirá tão orgulhosa. Não pela vitória em si, mas pela forma como ela foi conquistada, com a verdade, com a lei e com a coragem de um homem que ela um dia chamara de inimigo. O caminho de volta para a Alvorada foi feito no carro de Alceu. O velho advogado estava exultante, mas Júlia e Miguel mal conseguiam falar. A adrenalina do tribunal deu lugar a uma exaustão emocional profunda. A cumplicidade entre eles havia sido forjada no fogo, testada e provada diante de todos. Naquela noite, na varanda da fazenda, a comemoração foi silenciosa. Zé trouxe uma garrafa de sua melhor cachaça, e eles brindaram sob as estrelas. Alceu e os peões logo se recolheram, deixando-os a sós. Nós conseguimos. Ela disse, a voz cheia de uma emoção que mal conseguia conter. Você salvou a minha terra, Miguel. Não. Ele a corrigiu, virando-se para ela. Nós salvamos a nossa terra. Porque, honestamente, Júlia, eu não consigo mais imaginar a minha vida longe daqui. Longe de você. Ele a puxou para si, e desta vez, o beijo não foi de pólvora e adrenalina. Foi um beijo de paz, de pertencimento. Um beijo que prometia um futuro. Quando se separaram, ela repousou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes de seu coração. O silêncio era perfeito. Mas foi quebrado por um som que fez o sangue de Júlia gelar.
Um som que ela conhecia bem. O som inconfundível do ferrolho de uma espingarda sendo engatilhada na escuridão, a alguns metros de distância, vindo da direção do mato que cercava a casa. A guerra legal havia acabado. Mas a guerra de Ramiro estava apenas começando. E desta vez, ele não mandaria capangas. Ele viera pessoalmente. O som do ferrolho da espingarda cortou o silêncio da noite e estilhaçou a paz que Júlia e Miguel haviam acabado de encontrar. Anos de vida no sertão afiaram os instintos de Júlia a um nível animal. Em uma fração de segundo, antes mesmo que o cérebro de Miguel pudesse processar o perigo, ela agiu. Com uma força surpreendente, ela o empurrou para o chão, atrás da mureta de alvenaria da varanda, no exato instante em que um clarão laranja rasgou a escuridão. O tiro de espingarda explodiu a coluna de madeira onde a cabeça de Miguel estivera segundos antes, lançando farpas para todos os lados. O barulho ecoou pela noite, um trovão de ódio e desespero. Fique abaixado. Ela sibilou, o corpo colado ao dele no chão, o cheiro de pólvora já no ar. Da escuridão do pátio, a voz de Coronel Ramiro soou, distorcida pela raiva, a voz de um homem que já não tinha nada a perder. Apareçam, seus traidores. Acharam que iam destruir meu nome e sair vivos daqui? A lei de vocês acabou no fórum. Aqui, na minha terra, a lei ainda é a minha. Júlia, movendo-se com a agilidade de uma sombra, arrastou-se para dentro da casa e voltou com sua própria espingarda. Miguel, o coração martelando no peito, sentia um terror que jamais conhecera. A violência abstrata dos contratos e dos tribunais havia se materializado em chumbo e morte. Mas o homem que congelara diante de uma serpente não existia mais. Ele se arrastou ao lado de Júlia. Ele está sozinho? Sussurrou Miguel. Pela voz, sim. Está bêbado de ódio. É o bicho mais perigoso que existe, o acuado. Respondeu ela, os olhos varrendo a escuridão, tentando localizar a posição de Ramiro. Enquanto Júlia, a guerreira, se preparava para o confronto físico, Miguel, o advogado, se preparava para a sua própria batalha. Ele se ergueu um pouco, usando a mureta como proteção, e projetou a voz na escuridão, a mesma voz firme e controlada que usará no tribunal. Ramiro. Acabou. Você já perdeu. Um segundo tiro veio em resposta, acertando o telhado acima deles. Eu só perco quando vocês dois estiverem no inferno. Gritou o coronel. Pense, Ramiro. Insistiu Miguel, tentando encontrar um fio de lógica na loucura dele. Atirar em nós agora só vai piorar tudo. É homicídio. Você nunca mais verá seus filhos, sua fazenda. Seu nome, que você tanto preza, será sinônimo de assassino. Já não perdeu o suficiente hoje? Houve uma pausa. A tentativa de apelar para a razão pareceu, por um instante, ter surtido efeito. Mas o que se ouviu foi a risada amarga e enlouquecida de Ramiro. Meu nome já está na lama por causa de vocês. Agora vou terminar o serviço. Ele estava cego. Não havia mais lógica, apenas vingança. Ramiro saiu de trás de um velho trator, a silhueta recortada contra a luz da lua, e ergueu a espingarda na direção deles para o tiro final. Mas, naquele momento, duas outras sombras surgiram na noite, uma de cada lado. Zé e Bento, alertados pelos tiros, haviam dado a volta e cercado o coronel. Bento, com a agilidade de um felino, deu uma rasteira em Ramiro, enquanto Zé, com a força de um carvalho velho, desarmou o homem, que caiu no chão de terra em um baque surdo. A luta acabou de forma patética. Coronel Ramiro, o homem que aterrorizara a região por décadas, não gritava mais. Estava ali, no chão, um homem velho, bêbado e derrotado, soluçando de raiva e humilhação. A tirania, despida de seu poder, era apenas uma figura digna de pena. O perigo imediato havia passado. Zé e Bento amarraram Ramiro e foram para a cidade entregá-lo à polícia. A noite voltou a ficar silenciosa, mas era um silêncio diferente. Júlia e Miguel permaneceram na varanda, a adrenalina baixando lentamente, deixando para trás um tremor incontrolável. Ele se aproximou dela e, sem dizer uma palavra,
a envolveu em seus braços. Ela se agarrou a ele, enterrando o rosto em seu peito, finalmente se permitindo sentir o medo que havia reprimido. Não era o abraço apaixonado da vitória, mas o abraço desesperado de dois sobreviventes. Ele sentia o corpo dela tremer contra o seu, ela sentia o coração dele bater descompassado. Naquela noite, eles não apenas haviam lutado juntos, haviam salvado a vida um do outro. O laço que os unia, antes forjado em admiração e desejo, agora era de um aço temperado na iminência da morte. Era inquebrável. Uma semana se passou. A notícia da prisão em flagrante de Coronel Ramiro por tentativa de homicídio se espalhou, selando seu destino. O processo de anulação do registro de suas terras corria rápido, uma mera formalidade. A paz, uma paz verdadeira e duradoura, finalmente parecia ter se instalado na fazenda Alvorada. Miguel e Júlia, livres das ameaças, começaram a explorar o território desconhecido de seu relacionamento. As manhãs eram dela, cavalgando pela fazenda, e as tardes eram dele, ao telefone com Alceu, resolvendo as últimas pendências legais. As noites, no entanto, pertenciam aos dois. Sentados na varanda, eles conversavam por horas, construindo com palavras a ponte definitiva entre seus mundos. Ele estava apaixonado não apenas pela mulher, mas pela vida que ela representava e uma vida de propósito, de conexão com a terra, de verdade. Ele tomara sua decisão. Sua vida era ali, ao lado dela. Estava pronto para dizer adeus a São Paulo para sempre. Mas São Paulo ainda não havia dito adeus a ele. Numa tarde, o carteiro trouxe uma correspondência inesperada. Um envelope com o selo de seu antigo escritório de advocacia. Ele o abriu, esperando uma notificação formal de seu desligamento, talvez uma ameaça velada. Mas o conteúdo deixou sem palavras. Não era uma demissão. Era uma proposta. A diretoria do escritório, vendo a repercussão nacional do caso, a imagem de Miguel como um Davi que derrubou Golias do coronelismo, queria capitalizar em sua nova fama. Ofereciam-lhe não apenas seu antigo cargo de volta, mas a chance de chefiar um novo departamento, criado especialmente para ele, o Núcleo de Direito Agrário e Causas Sociais. Ele teria recursos ilimitados para defender pequenos produtores, comunidades indígenas, poceiros, para lutar contra outros ramiros em todo o país. A carta terminava com uma frase matadora: sua paixão pela justiça pode mudar a lei no Brasil, mas apenas de um lugar onde a lei é feita. Volte para São Paulo. Volte para a verdadeira luta. Miguel ficou parado na varanda, a carta tremendo em sua mão. Ele olhou para o horizonte, para a imensidão do sertão que ele aprenderá a amar. Depois, olhou para Júlia, que vinha em sua direção, montada em trovão, o sorriso dela mais brilhante que o sol. A guerra externa havia acabado. Mas a mais difícil de todas, a guerra dentro de si mesmo, acabará de recomeçar. Ficar e construir uma vida com a mulher que amava, uma vida de paz e significado? Ou voltar, não como o advogado que era, mas como o homem que poderia ser, e usar o poder do asfalto para salvar incontáveis outras alvoradas? O inimigo, agora, era a dúvida. E a escolha que fizesse definiria não apenas o seu futuro, mas o homem que ele seria para sempre. A carta do escritório era mais do que uma proposta de emprego, era um canto de sereia. Oferecia a Miguel a chance de ser o homem que ele se tornará, mas no mundo que ele sempre conhecera. A ironia era cruel. Ele viera ao sertão para executar a lei fria e descobrir a sua alma. Agora, a lei fria o chamava de volta, oferecendo-lhe a chance de usar essa mesma alma como uma arma para o bem. O silêncio do sertão, que antes o ensurdecera, agora parecia amplificar o barulho de suas dúvidas. Júlia se aproximou, desmontou de trovão e viu a sombra que havia caído sobre o rosto dele. Ela conhecia a expressão de um homem enfrentando uma tempestade, e a que se formava nos olhos de Miguel era interna, mas não menos violenta. Mais notícias? Ela perguntou, a voz suave. Sem dizer uma palavra, ele lhe entregou a carta. Ela a leu, os lábios se apertando em uma linha fina. Cada palavra era um tijolo que reconstruía o muro entre os mundos deles. A proposta era irrecusável.
Era a chance de Miguel ser um herói em escala nacional, de transformar sua redenção pessoal em uma revolução jurídica. Como ela poderia competir com isso? Como o amor deles, tão novo e frágil, poderia ser mais forte que a chance de mudar o mundo? Ela devolveu a carta, o rosto indecifrável. É uma grande oportunidade. Disse ela, a voz neutra, desprovida da paixão que ele esperava. O que você vai fazer? Miguel sentiu um nó no estômago. A neutralidade dela era pior do que qualquer súplica ou acusação. Eu não sei. Confessou ele, e a incerteza em sua voz era a de um homem perdido. Parte de mim diz que a minha luta agora é aqui, com você, reconstruindo o que Ramiro tentou destruir. Mas outra parte me diz que ficar aqui seria egoísmo. Quantas outras alvoradas existem por aí, Júlia? Quantas outras Júlias estão sozinhas, lutando contra a máquina, sem um advogado que entenda os dois lados da lei? Júlia se virou e olhou para a vastidão de sua terra, o sol começando a se pôr no horizonte, pintando o céu de cores que só o sertão conhecia. Meu pai costumava dizer que não se pode salvar o mundo inteiro. Mas a gente pode salvar o nosso mundo. E às vezes, isso é o suficiente. Ela fez uma pausa, e quando se virou para ele, seus olhos estavam cheios de uma força e de uma sabedoria que o fizeram prender a respiração. Mas meu pai também dizia que um homem tem que estar onde sua luta é maior. Ela se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a encará-la. Miguel Sampaio, olhe para mim. Sua voz era firme, mas cheia de amor. O homem por quem eu me apaixonei não é um peão para se esconder atrás da saia de uma coronela. Ele é um guerreiro que usa palavras como espadas. Eu me apaixonei pelo homem que enfrentou Ramiro no tribunal, que usou a lei como um escudo para os fracos. Se a sua maior luta está lá fora, então é para lá que você tem que ir. Ele a encarou, chocado. Você está me mandando embora? Eu nunca mandaria você embora. Ela sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. Estou lhe dando a liberdade para escolher. O nosso amor não pode ser uma gaiola, Miguel. Tem que ser um ninho, um lugar para onde voltar, não um lugar do qual não se pode sair. A generosidade dela, a força de seu amor, que o libertava em vez de prendê-lo, foi a revelação final para ele. Naquele momento, ele entendeu. A escolha não era entre o sertão e a capital. Não era entre ficar e ir. Não era entre o amor e o dever. A verdadeira escolha era entre ser o homem que ele era e o homem que eles poderiam ser juntos. E, de repente, a solução se tornou clara como o céu estrelado do sertão. Eu não vou escolher, Júlia. Ele disse, um novo brilho de certeza em seus olhos. Eu vou unir. Na semana seguinte, Miguel enviou sua resposta ao escritório. Ele aceitava a proposta, mas com suas próprias condições. Ele não voltaria para São Paulo permanentemente. Ele criaria a primeira sede do novo Departamento de Direito Agrário ali mesmo, naquela pequena cidade do sertão. Ele seria o chefe, sim, mas um chefe com os pés na poeira. Montaria uma equipe de jovens advogados idealistas, vindos da capital, e os ensinaria a entender a lei da terra antes de aplicarem a lei dos livros. Ele viajaria, lutaria em Brasília, em São Paulo, nos tribunais superiores. Mas sua base, seu centro de operações, seu lar, seria ali. Ele não seria o advogado da capital no sertão, nem um sertanejo na capital. Ele seria a ponte. A proposta, ousada e sem precedentes, foi aceita. O escritório, percebendo o potencial de marketing e a genuína mudança de paradigma, abraçou a ideia. Um ano depois, a casa-sede da Fazenda Alvorada havia crescido. Uma nova ala, construída com técnicas de bioconstrução que Miguel pesquisara, abrigava um escritório moderno, com internet via satélite e uma biblioteca jurídica que se misturava harmoniosamente com a arquitetura rústica. Era dali que Miguel e sua equipe de jovens advogados, que haviam trocado a Faria Lima pela Poeira Vermelha, comandavam batalhas legais por todo o país.
Eles passavam as manhãs nos tribunais virtuais e as tardes aprendendo com Zé a identificar os limites de uma terra pelo curso de um rio, não apenas por um GPS. Júlia continuava a ser a coronela de sua terra, mas agora sua luta tinha um alcance maior. Ela se tornará uma líder regional, organizando cooperativas de pequenos produtores, usando o conhecimento jurídico de Miguel para proteger as terras de seus vizinhos e garantir preços justos para suas colheitas. Ela ensinava aos novos advogados a diferença entre um documento e um juramento, entre a posse legal e o pertencimento de alma. Naquela tarde, eles estavam juntos, na varanda, observando o pôr do sol. Ele, com um notebook no colo, finalizando a defesa de uma comunidade indígena no Amazonas. Ela, com um caderno, planejando a logística da próxima colheita. Não eram mais dois mundos em colisão, mas um universo em perfeita harmonia. Ganhamos a liminar para os Caiapó. Ele disse, fechando o notebook. E eu fechei um contrato para vender nosso mel direto para uma rede em Recife, sem atravessador. Ela respondeu, sorrindo. Ele a puxou para seu colo, e eles ficaram em silêncio, observando a noite chegar. Ele não havia desistido de sua luta, e ela não havia abandonado sua terra. Eles haviam ensinado um ao outro que o progresso não era substituir a tradição, mas fortalecê-la com justiça. E que o amor não era uma escolha entre dois mundos, mas a coragem de construir um novo, juntos. O advogado da capital e a herdeira do sertão haviam encontrado a paz não na vitória de um sobre o outro, mas na ponte que construíram com as duas metades de seus corações. E aquela ponte era sólida, forte e vasta o suficiente para abrigar todos os futuros que eles ainda sonhassem em construir. Fim. E assim, com o sol se pondo no horizonte do sertão e um futuro sendo construído na varanda da alvorada, a jornada de Júlia e Miguel chega ao seu final. Que cavalgada nós fizemos juntos! Através da poeira, das batalhas no tribunal, das emboscadas na escuridão e, finalmente, da paz encontrada no amor. Eu quero agradecer, do fundo do meu coração, a cada um de vocês que acompanhou essa história, que sentiu a fúria de Júlia e a transformação de Miguel. Esta foi uma história sobre raízes e pontes. Sobre como a honra e a lei, a terra e o asfalto, podem não apenas coexistir, mas criar algo novo e mais forte. Agora, com a porteira da alvorada se fechando, eu queria fazer um pedido especial a você. Se a história da nossa coronela e do advogado da capital tocou você de alguma maneira, por favor, considere deixar o seu like polegar apontando para cima neste final. O seu like é como o aperto de mão firme do sertanejo, um sinal de respeito, de pacto firmado, que me diz que essa viagem valeu a pena. E se você acredita que mais histórias como esta merecem ser contadas, se quer descobrir novos mundos, novos conflitos e novas paixões, não se esqueça de se inscrever no canal Perfil Faíscas. Cada inscrição é um tijolo na construção da nossa própria comunidade, um lugar onde a gente se reúne para celebrar o poder de uma boa história. Ao se inscrever, você me dá a força para continuar escrevendo e garante que não vai perder nenhuma das próximas jornadas que faremos juntos. Então, conto com seu apoio. Deixe seu like e coração vermelho para honrar a luta e o amor de Júlia e Miguel. Inscreva-se para construirmos juntos as próximas grandes histórias. Muito obrigado por todo o carinho e por fazerem parte deste sertão. Um forte abraço e até a próxima!